Oi, crianças, tudo bem com vocês? Estou muito feliz de estar aqui novamente com vocês, compartilhando a palavra do Senhor. Vamos orar primeiro? Feche os olhos. Querido Deus, muito obrigado por esse dia. Obrigado pela tua palavra. Dai-nos os olhos e os ouvidos da fé para entendermos a tua palavra. Fale ao nosso coração, em nome de Jesus, amém. Vocês se lembram do versículo que a tia Simone ensinou na semana passada? É bem fácil de memorizar, né? Vocês conseguiram? Está em Romanos 10, 13. Romanos é o livro, 10 é o capítulo, o número maior, e 13 é o versículo, o número menor. Romanos 10, 13. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10, 13. Vão repetir comigo? Romanos 10, 13. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10, 13. Vocês já sentiram muita sede? Quando nós estamos com sede, nada melhor do que bebermos um gole de água, não é mesmo? Mas com o passar do tempo, nós iremos sentir sede novamente e precisaremos beber água. Mas Jesus diz que Ele pode nos dar uma água que dura para sempre. Certa vez, Ele se encontrou com uma mulher que ela precisava desse tipo especial de água. Jesus, ele ensinou por muito tempo e pregou na Judéia e decidiu voltar para a Galileia. E ele resolveu passar pela região de Samaria, mas não era costume dos judeus passarem por essa região. Os judeus, eles sempre procuravam um lugar mais distante para não se encontrar com os samaritanos. Mas Jesus sabia que lá haveria uma pessoa que precisava conhecê-lo. Por isso ele decidiu passar pela região de Samaria. Os seus discípulos, né, os seus seguidores, os apóstolos, confiavam em Jesus, por isso o seguiam. E eles andaram muito debaixo de sol quente, na poeira, porque as ruas não eram calçadas. Eles estavam todos cansados, com fome, com sede, até que estava se aproximando um alívio para eles. Eles estavam já próximo à cidade de Sicar. Lá na cidade de Sicar havia um poço, e nesse poço seria um lugar muito bom para que Jesus pudesse se sentar e descansar. Os apóstolos deixaram Jesus ali sozinho, sentado no poço, e foram comprar comida. Quando Jesus estava lá sentado naquele poço, o poço era um buraco que as pessoas fizeram no chão e colocaram pedras em volta da boca daquele poço. E lá no fundo se achava água. Aquele poço era muito importante para aquelas pessoas. Elas não tinham torneiras na sua casa. Então, todos os dias elas
elas iam naquele poço buscar água para usar o dia inteiro. E Jesus estava ali, sentado na beira daquele poço, quando se aproximou uma mulher com um jarro bem grande para buscar água. Aquela mulher ignorou Jesus e já estava pegando água para encher o seu jarro, quando Jesus a surpreendeu, quando disse para ela assim: "Você pode me dar um pouco de água?" Naquela região do mundo, as pessoas, eles não era costume falar com mulheres em público naquela época. E muito menos os judeus, eles eram raros os homens judeus que falavam com as mulheres samaritanas. Mas esse homem era diferente. Era o filho perfeito de Deus. Ele se importava com aquela mulher, mesmo ela sendo samaritana. Jesus, ele se importa com você também. Ele é o filho perfeito de Deus. Ele é o próprio Deus que fez todas as coisas que existem. Ele fez as nuvens, o sol, ele fez os animais, as árvores, ele fez você. Ele te ama, ele sabe qual é o seu nome, quantos anos você tem. Jesus sabe quem é da sua família, sabe dos seus problemas, e Jesus conhece os seus pecados. E por isso, Deus, ele enviou o seu Filho para que nós pudéssemos conhecê-lo como nosso Salvador. Em Romanos 5:8 diz: "Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores." Deus enviou o seu Filho para nos salvar porque Ele nos ama. Deus te ama e Ele se importa com você. E da mesma maneira que Ele se importa com você, Ele se importava com aquela mulher samaritana. Mas ela não sabia que Jesus era o Filho perfeito de Deus. Ela não sabia que ela estava ali, porque se ela soubesse, ela poderia, ela queria pedir água para ele. Mas ela ficou admirada, porque os homens não falavam com as mulheres. Por isso ela foi e falou para ele assim: Como pode o Senhor, sendo judeu, conversar comigo, uma mulher samaritana, me pedindo água? Sabe o que Jesus respondeu para essa mulher? Disse assim: "Se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede dar-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva." Mas essa mulher, ela não compreendia que Jesus estava lhe oferecendo a água da vida eterna. E ela estava imaginando que Jesus estava oferecendo para ela a água que ela conhece, água comum.
ele: Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu este poço? Jesus, é claro que ele era maior, ele é o próprio Deus, ele criou a água, ele pode fazer o que ele quiser. E Jesus estava oferecendo para ela uma água muito especial. Jesus estava querendo mostrar para ela algo mais importante do que a água. Por isso, Jesus disse para ela algo muito importante: quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Mas aquela mulher ainda não compreendia ela estava ainda pensando na sua sede física. E aí ela foi e falou para o Senhor: dá-me de beber dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise vir mais buscar água. Seria tão bom não ter que ir lá todos os dias buscar água naquele poço, não é verdade? Não ter sede, não ter nunca mais sede. Mas não era essa água que Jesus estava oferecendo a ela. Jesus estava oferecendo a ela a água viva, da vida eterna. Mas Jesus não desistiu e fez a ela um pedido que ela não estava esperando. Ele foi e disse para ela: vá e chame o seu marido e venha cá. Sabe o que a mulher respondeu? Eu não tenho marido. Jesus, ele não ficou surpreso com a resposta da mulher, porque Jesus sabia da vida dela e falou para ela: bem disseste, pois já tivesse 5 maridos e o que tens não é seu marido. Jesus conhecia aquela mulher, a vida, as coisas erradas que ela fazia, a vida que ela estava vivendo em pecado. E Jesus, ele queria que ela admitisse que era pecadora, para que ele pudesse satisfazer a sua sede espiritual. Jesus, ele se importava e queria satisfazer a sede espiritual daquela mulher. E eu e você também somos pecadores. Você sabe o que é pecador? Pecador é a pessoa que desagrada a Deus ao desobedecer às suas leis. A Bíblia diz em Romanos 5:12, porque todos pecaram. Eu e você nascemos em pecado, nascemos já pecadores. Lá não éramos amigos de Deus lá no coração. Nós sempre queremos nós sempre queremos pensar, falar e fazer tudo aquilo todas as coisas do nosso modo e não do modo correto de Deus. E tudo
isso é pecado. Você conhece, você sabe quando uma criança, um menino ou uma menina, sabe o que é correto, mas prefere fazer o que desagrada? Igual quando o papai ou a mamãe manda fazer uma coisa e não faz, está desobedecendo. Quando fala para não falar alguma coisa e fala, ou não vê, ou ouvir alguma coisa e vai lá e vê e ouve. Isso é desobediência e desagrada a Deus. Isso. E a Bíblia diz que isso tem um castigo. Romanos 6:23. Porque o salário, o pagamento do pecado é a morte. A morte é a separação de Deus. A separação é viver separado eternamente de Deus, num lugar terrível de castigo. E nós também precisamos, por isso nós precisamos reconhecer que somos pecadores, admitir que somos pecadores e invocar o nome do Senhor. Assim como Jesus, assim como nós precisamos admitir que somos pecadores, aquela mulher também precisava admitir que era pecadora para que Jesus pudesse satisfazer a sua sede espiritual. Mas aquela mulher, ela não queria pensar nos seus pecados. E aí ela desviou o assunto. Ela disse: Senhor, eu sei que há de vir o Messias, chamado Cristo, que irá nos anunciar todas as coisas. Jesus disse algo que deixou aquela mulher muito espantada. Sabe o que Jesus disse? Falou: eu o sou. Jesus era o Messias prometido de Deus. Oh, que bênção! E ele estava ali face a face com aquela mulher. O Salvador do mundo estava face a face ali com aquela mulher. Só Jesus tinha poder para salvá-la do pecado. Jesus é o Filho perfeito de Deus. Ele foi enviado ao mundo, criancinha, ele cresceu, tornou-se homem. Ele nunca pecou, mas alguns homens o pregaram numa cruz, ele morreu naquela cruz, o seu sangue escorreu pelaquela cruz como uma oferta pelo meu pecado e pelo seu pecado. Ele não merecia esse castigo, mas ele aceitou de boa vontade. O castigo que eu e você merecíamos, Jesus levou sobre si. Deus entregou seu próprio Filho para morrer pelos nossos pecados. Ele foi sepultado, mas nós podemos nos alegrar, sabe por quê? Ele não ficou morto. A Bíblia diz em 1 Coríntios 15, 3 e 4: Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados,
segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Aleluias! Jesus ressuscitou. Ele levantou-se do túmulo pelo poder de Deus, provando que a sua oferta pelo pecado do mundo foi aceita pelo nosso Deus Santo. Só Jesus tem poder para nos salvar dos nossos pecados. E só Jesus tinha poder para salvar aquela mulher samaritana dos seus pecados. A mulher samaritana, ela recebeu a água viva. Ela confiou em Jesus como seu Salvador. Quando a conversa de Jesus e a mulher samaritana já estava terminando, os seus discípulos se aproximaram com a comida. Quando eles encontraram Jesus conversando com aquela mulher, eles não entenderam muito, mas esperaram em silêncio. Mas para surpresa deles, aquela mulher deixou seu jarro de água e saiu correndo para a cidade para anunciar as boas novas que o Salvador prometido viera. E você que já invocou e recebeu o Senhor Jesus como seu Salvador, você tem compartilhado as boas novas do Salvador para as outras pessoas? Os seus amigos ou algumas pessoas da sua família que ainda não conhecem Jesus, Deus quer que eles conheçam que Ele enviou Jesus para que eles recebam a água viva da vida eterna. Deus quer usar você para falar para eles sobre isso. Em Isaías 43:10 diz: vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi. Você sabe o que é testemunha? Testemunha é falar para os outros aquilo que você sabe. Você quer testemunhar do Senhor Jesus para as outras pessoas durante essa semana? Fale o que Jesus fez para que os pecados do seu amigo possam ser perdoados. Fale como você creu e recebeu o Senhor Jesus como seu Salvador. Assim você estará compartilhando as boas novas do Salvador. Aquela mulher, ela estava ansiosa para poder anunciar as boas novas que o Messias prometido viera. E ela chegou na cidade e começou a proclamar com grande alegria para as outras pessoas, e as pessoas daquela cidade rodearam aquela mulher para ouvi-la. E ela falou: venham, vocês precisam ver o homem que tem dito tudo aquilo que eu tenho feito. E aquelas pessoas, elas se alegraram, elas creram na palavra da mulher e elas foram até a procura de Jesus para saber se realmente ele era o Messias esperado, se ele era
pelo Cristo. E muitas pessoas creram na palavra daquela mulher e também creram na palavra do Senhor Jesus. Muitas pessoas ali, muitos samaritanos, confiaram no Senhor Jesus como seu Salvador. Eles confiaram como seu Salvador, o único que tem poder para perdoar e salvar dos nossos pecados e satisfazer a sede espiritual de todas as pessoas. E você, que ainda não invocou o nome do Senhor Jesus como seu Salvador para satisfazer a sua sede espiritual, faça isso hoje. Lembre-se do versículo para memorizar? Vão repetir comigo? Romanos 10, 13. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você pode invocar o nome do Senhor e Ele te perdoará dos seus pecados e você será salvo. Você precisa se afastar dos seus pecados e invocar o nome do Senhor. Abaixem as cabeças e fechem os olhos. Se você quer hoje receber o Senhor Jesus como seu Salvador, ore comigo. Senhor, eu creio que Jesus é o seu Filho, que morreu e ressuscitou por mim. Eu creio que Jesus pode me salvar e perdoar dos meus pecados. Em nome de Jesus, amém. Você pode confiar no Senhor Jesus como seu Salvador, para Ele poder te perdoar dos seus pecados e satisfazer a sua sede espiritual. E você que já invocou o nome do Senhor Jesus e o recebeu como seu Salvador, compartilhe essas boas novas do Salvador para todas as pessoas. Assim, você vai estar alegrando muito ao Senhor, obedecendo as suas leis, os seus mandamentos. Fiquem com Deus, meus amores. Eu amo muito vocês. Até a próxima, tá? Tchau. Fiquem com Deus. Beijo.